Continuando com o tema sobre as 4 fases da vida e concluindo, né, essa semana, nós falamos da infância, falamos da adolescência e agora nós vamos falar da fase adulta e da fase idosa. A fase adulta é a proposta da transformação do espírito. É na fase adulta que nós vivenciamos nossos principais desafios existenciais. Porque é um momento em que nós já passamos pela fase de absorção de novos conhecimentos, de novos conteúdos, né? Não necessariamente conhecimentos, mas conteúdos, né? Que se acrescentam à nossa bagagem. Já passamos pela fase experimental, tiramos conclusões. Agora é a hora da largada. Agora vai. Agora você se responsabiliza por você. Você é quem vai solucionar seus problemas. Você é quem vai construir o que você quer. Você, por exemplo, você quer sua casa limpa, você que vai limpar, né? Não, eu quero minha casa limpa, mas eu não quero limpar, eu quero ajuda, né? Eu quero ter alguém que possa fazer isso para mim. Então, você vai ter que agir e para viabilizar que isso aconteça, né? Você fica doente, você que tem que se cuidar. É um momento em que o espírito está sendo chamado para crescer, para mudar, para desenvolver novas condutas, novas capacidades, novas habilidades, para desenvolver a sua intelectualidade na prática e não mais no conceito, né? Que é onde vem o trabalho, a responsabilidade de servir. Agora vai lá, pega o conceito e põe a mão na massa, sirva. Filho, Deus diz pra gente, né? Sirva, meu filho. Mude, meu filho. Cresça. Então, é a fase da prática onde eu sou responsável por mim. E onde eu, como espírito, também estou desenvolvendo minhas resistências morais e a minha liberdade de espírito. Desconstruindo dependências. Porque como que eu vou me tornar um espírito livre se eu dependo? Se eu dependo do outro para fazer escolhas por mim? Se eu dependo da minha mãe para resolver alguma coisa que eu precise, né? Se eu dependo do meu pai para consertar uma coisa dentro de casa. Se eu dependo do outro para me ensinar a fazer por mim, se eu dependo... Como é que eu desenvolvo a minha liberdade de espírito se eu não assumo a linha de frente da minha vida? Essa é a proposta da adultização. É você assumir esse volante. Logicamente, é uma liberdade relativa, porque você ainda não é perfeito, né? E a gente já aprendeu, quando a gente falou das leis morais e falou da lei de liberdade, que a liberdade vai sendo dada à medida que a gente vai desenvolvendo conhecimento. Então, eu preciso conhecer para ter maior liberdade. E aí eu passo a ter maior responsabilidade. Então, Deus vai providenciar na sua vida adulta aquilo que está dentro da sua capacidade de se responsabilizar. E se o efeito da sua ação é muito atormentador e desconfortável, não se desespere. A coisa foi para um lugar que eu não dou conta. Dá. O que você precisa é se concentrar para buscar em você esses instrumentos, essas ferramentas que até então talvez você nunca tenha precisado
ou negligenciou, ou usou bengalas no lugar disso, né? A gente sofre muito na fase adulta também, porque do jeito que na adolescência a gente sente falta de quem fazia a nossa comida e agora nosso pai e nossa mãe falam, ó, tem ovo na geladeira, vai lá fritar. Na fase adulta a gente também começa a sofrer de eu tô doente e não moro mais com os meus pais. E na adolescência, quando eu ficava doente, minha mãe ia fazer uma canja, meu pai me levava no hospital. E hoje, adulto, não tem quem faça canja para mim, nem quem me leve no hospital. Oh, eu sou vítima, desprivilegiado, porque o meu vizinho tem isso. Não, você está crescendo. É um privilégio a oportunidade do crescimento. Porque você veio para essa encarnação para isso, para crescer. Então, se você não se levantar disposto a desenvolver as habilidades que você não cresce. Se você não levantar disposto a tentar novas condutas que até então você não teve, você não cresce. Se você não tiver disponibilidade de confrontar a proposta da vida para você, confrontar no sentido de encarar, né, com a realidade, com responsabilidade, você não cresce. Você vai passar a sua fase adulta como um adolescente. Sempre, mamãe, papai, me ajuda aqui, fiz bobagem. Ai, que preguiça. Quebrou um móvel aqui, tem que cuidar. Papai, vem cuidar. Aí, por vezes, como é a natureza, o desmame, né, da paternidade e da maternidade, ou a gente se muda e mora longe dos pais, o que a gente faz? A gente encontra em outras pessoas esse lugar. Então, a gente encontra um amigo que assume esse lugar do pai na nossa vida. Uma namorada, um marido. Aí a gente começa a atribuir responsabilidades para os outros. E aí, ao invés de eu assumir a linha de frente da minha vida, eu continuo no papel do adolescente. Ah, não, sou super independente, porque não peço nada pro meu pai e pra minha mãe, mas está cheio de bengalas. Está se escorando no outro. Está sempre pedindo favor. Não que seja errado a gente pedir ajuda, mas a gente tem que entender que a ajuda está naquilo que eu não consigo fazer. E aí Deus provê realmente instrumentos que cubram esses gaps na minha vida. Tanto que a gente não consegue progredir sozinho. A gente precisa dessa vida em sociedade, né? Estudamos sobre a lei de sociedade quando a gente falou das leis morais, da lei natural da vida. Então, eu preciso do outro. Só que a gente confunde e começa a terceirizar as responsabilidades. E ainda justifica de boca cheia, né? Não, é porque eu não tive isso dentro de casa, então eu não desenvolvi, mas está na hora de desenvolver. Por isso, a gente confronta os nossos maiores desafios existenciais. A adultização nos traz responsabilidade, compromisso e a necessidade de agir. Justamente porque é na ação que eu vou aprimorando a minha conduta. Então, os efeitos são mais endurecidos. Por vezes, até mais de bate-pronto, assim. Eu faço e, caramba, já veio o efeito. Já veio o efeito. Eles são grandes. Os efeitos são grandes. Por que são grandes? Porque se não forem grandes, você não vai agir.
Você vai sentar e, depois eu vejo isso. Quantos de nós estamos, né, passando por somatizações emocionais, psíquicas? Passamos por momentos em que a gente desacredita na gente, né, em que a gente acha que deu errado. Pai, essa criação aqui deu errado. É o efeito, né, de não compreendermos pela nossa própria ignorância que, na verdade, tudo isso que está acontecendo não é insucesso, é aprendizado. Deus vai providenciando situações que vão desenvolvendo em você sua resistência moral. Você agiu, você estava equivocado, filho, tá aqui o efeito, resolve, sabe essa coisa assim, você quer roupa? Então paga. Não pagou? Então tem os juros. É isso, mas em todos os setores da vida. Age, toma um efeito. Vamos lá, meu filho, não é por esse caminho, vamos tentar por outro caminho. E aí a gente tenta, eu tô cansado, tô estressado. Tudo bem, descansa. Busca recursos que te elevem a vibração e o pensamento e continua. Porque a fase adulta não é uma fase de aquisição de sucessos da matéria. É uma fase de mudança. E passada essa fase, a gente chega na fase idosa, onde o próprio corpo começa a nos limitar de novo, ó. Igual lá na infância. Então eu começo a agir menos, a trabalhar menos, a reduzir tarefas, pela própria capacidade física mesmo, né? Às vezes, mentalmente, a gente está ativo, mas o corpo, o físico, nos força a isso, e não é à toa. É para que a gente comece a refletir. Filho, você veio, absorveu conteúdos que se uniram à sua bagagem, experimentou na adolescência, vivenciou as propostas de transformação. E agora, que conclusão você chega? Então, é uma fase de revisão, essa fase idosa. E além de ser essa fase de revisão, em que a gente é muito visitado pelas memórias, nossa, aí lembra, aí pensa, aí reflete, eu podia ter feito diferente naquilo, poxa, aí vem alguns arrependimentos, né? Mas aí você vai compreendendo que também, né, a coerência, por que eu agi assim, por que eu agi assado, e aí você vai se tornando um excelente instrumento para aqueles que estão nas fases anteriores. Porque a coisa mais gostosa que tem é você, em fases difíceis, ter uma pessoa sábia e serena para te instruir, para te acalmar, para te dizer, né, da naturalidade das coisas e das melhores formas da gente lidar com elas. A gente encontra, né, muitos idosos que não se dispõem a isso, mas como adultos que não se dispõem a aprender, como adolescentes que não se dispõem a desenvolver, né, suas habilidades. Livre-arbítrio, né? A gente foge das responsabilidades, a gente nega. Por isso é importante ter o conhecimento, porque ele nos elucida, a gente vai responder pelas nossas escolhas. Então, levemos cada fase da vida muito a sério. Valorize cada fase da vida que você vive e que você viveu. Porque todas elas têm um propósito. E não desperdice nenhuma delas. Principalmente na fase idosa. Não pense que é agora esperar a morte vir. Quando você tiver que desencarnar, Deus vai providenciar. O que você precisa nessa fase é pegar tudo aquilo e agora aperfeiçoar no entendimento, consolidar seus entendimentos, consolidar essa mudança que você passou, ajudar quem ainda está nessa trajetória. Não se vitimizar, eu sou vítima porque eu sou um idoso. Não.
Você é uma trajetória cheia de histórias. Você é uma bagagem maior, uma inteligência desenvolvida. Faça uso disso. Você está vivendo. Aproveite essa fase para se consolidar enquanto um espírito mais desenvolvido e crescido e para contribuir com aqueles que ainda não possuem o privilégio que você já tem de entendi, amadureci. Não utilize a limitação orgânica para agir como uma criança. Utilize a limitação orgânica para respeitar a proposta do momento. E, havendo a necessidade, aceite a ajuda. Porque se Deus te coloca nesse lugar de necessitar de ajuda, é porque você precisa dessa experiência. Mas não terceirize. Ajuda é naquilo que realmente a gente não consegue. O resto, lembra, lá da fase adulta, é responsabilidade nossa. Até mais.